Seja verdadeiro, Uhum. seja íntegro e tenha essência. Porque todas as outras coisas a gente consegue. Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Wellington Maciel e estamos dando início a mais um episódio aqui do GentilCast. E hoje com o tema Valores e Crenças que Transformam. E hoje eu estou aqui com meu amigo Esdras Angelim. Muito prazer, Esdras. Prazer todo meu. Agradeço de coração de você estar aqui com a gente, podendo compartilhar um pouco aí sobre a sua história de vida, né? E falar um pouquinho mais desse tema aí, valores e crenças que transformam. Então eu gostaria aí de agradecer em nome da GentilCast e também que você faça uma breve apresentação para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que também possa conhecer você um pouquinho mais. Obrigado, Wellington, pelo convite. Muito feliz, muito grato pela oportunidade. Realmente é uma oportunidade maravilhosa e poder registrar a história, né? Você que está me ouvindo aí, a gente vai bater um papo bem bacana de tantas coisas boas que percorrem a nossa vida, né? Meu nome é Esdras Angelim, eu sou casado há 12 anos com a Larissa, tenho um filho de 7 anos, o Ravi. Eu nasci um pouco longe, eu nasci na região da Chapada Diamantina, Bahia, um lugar maravilhoso, lindo. Moro aqui em São Bernardo já há uns 35 anos aproximadamente, vim muito pequeno para cá. Sou formado em tecnólogo em tecnologia da informação e também sou graduado em administração de empresas. E aí eu percorri várias empresas, a gente vai bater um papo também sobre essa nossa trajetória, mas eu trabalho na GM do Brasil há 20 anos. Sou cristão, adventista do sétimo dia, e a gente vai também, durante esse período, falar mais sobre esses assuntos. Obrigado, viu? Bacana, Esdras. Antes de a gente entrar no seu tema, eu gostaria de apresentar alguns dos apoiadores aí do GentilCast, né, que são empresas que apoiam o nosso projeto, né? A primeira aqui que veio é Empório Natural, é uma empresa de produtos naturais e suplementos. Hoje, quando eu fui buscar o seu kit aí, eu até falei, o Esdras, ele é corredor. Então tem que ser coisa entendeu? bem especial mesmo. E aí eles montaram um kit bem especial. Eu falei, ele vai divulgar esse produto lá na GM também, com os amigos dele. Com toda certeza. Né? Então, eles montaram aqui um kit bem bacana, tá, Esdras? Vou até aqui brevemente, você já deve conhecer, mas semente de abóbora. Ela explicou o porquê que é bom, tá? Eu não sei te responder agora. Uva passa preta. Esse daqui eu achei legal também. Beterraba em pó. Nossa, delícia. Falam que é bem legal para quem corre, né? Aveia em flocos, né? E aqui também ela colocou um mix de castanhas, né? Porque esse daqui não tem como não ter ela no carro ou no dia a dia, e uma rapadura aí para fazer uma reposição aí da energia. Muito bom. Tem uma caneta aqui também, o folder deles, tá? Então esse é tudo seu. Saindo daqui já posso treinar? Já pode treinar, bom. Já pode consumir. Eles têm delivery também, tá? Eles têm o delivery. O que você precisar, eles entregam. Obrigado. Lá na GM, entrega em São Bernardo, onde você estiver. Legal. Tá? Obrigado, Empório Natural. Obrigado, viu? Eles estão localizados em 2 endereços, Esdras. Um aqui próximo da clínica, né? Que é na rua MMDC 373, Pauliceia, São Bernardo do Campo. E eles estão numa loja nova agora, recentemente inaugurada, ali na Avenida do Taboão, 4425, certo. São Bernardo do Campo. Tá bom. Tá? Então, ou você vai lá pessoalmente, ou eles entregam no delivery. Com toda certeza. Ok? Obrigado, tá? E aqui também a Rosa Nascimento, tá? Que é uma vizinha nossa lá, muito gente boa, que também quando conheceu o projeto do GentilCast, ela falou, não, eu quero ajudar, eu quero colaborar, tá? Então, a Rosa deixou aqui um mimozinho para você, tá? Mas eu creio que você vai depois entregar para sua esposa, tá? Mimo é com ela. Então, para quem quiser, tá? O showroom da Rosa Nascimento, de Semijoias, fica na rua
Armando Pinelli, número 20, sala 4, tá? Um espaço super legal, bacana. Hoje eu perguntei também, eu falei que ia dar essa semi-joia aqui para sua esposa, né? Mas eu perguntei se ela tem para homens também. Ela falou que tem, pulseira, corrente, Boa, tá? Então, e eles estão localizados no Tabuão também, em São Bernardo do Campo, tá? E para quem quer entrar em contato com eles através do WhatsApp, o DDD 11 999 não, desculpa, 11 99136 3716 ou através do Instagram @userosa.nascimento. Qualquer dúvida é só entrar em contato com eles. Legal, Tá obrigado, bom? tá bom? Já vou pedir para minha esposa adicionar o contato e a gente vai seguir lá sim, com toda Instagram. certeza. Com Obrigado, certeza. tá bom? Muito obrigado. E aí, para finalizar, também agradecer a Clínica Gentilmente, esse espaço aí que eu canso de falar que é um espaço realmente que tem uma energia muito boa quando as pessoas entram aqui, né? Foi um dos seus comentários quando você entrou, né, Esdras? Então eu queria agradecer a Cintia, a Clínica Gentilmente, a toda a equipe, por nos apoiar nesse projeto aqui, nessa sala aqui que ficou show de bola, né? Uma sala maravilhosa. Lindo, lindo, lindo. Então, obrigado. E quem precisa aí de terapia, online, presencial, né? Quem é presencial, estamos localizados aqui na Rua Álvaro Alvim, número 400, Pauliceia, São Bernardo do Campo. Sala 3. Sala 3. Aqui tem várias salas, né? Mas estamos na sala... Essa é a sala 1 ou a sala 3? Essa é a sala 3, né? Sala 3? Porque aqui a gente tem 3 salas, né? Mas você falou sala 3 lá embaixo, quando aperta o interfone. Exato, Boa, exato. É isso aí. Então é isso, pessoal. Chega de merchan, agora vamos para o tema valores e crenças que transformam. Vamos lá. Vamos até tomar um gole de água aqui, né, Esdras? Porque o bate-papo vai ser bom, viu? Tem muita coisa boa para contar. Com certeza. Então vamos lá, Esdras. O que você pode falar um pouquinho aí sobre valores e crenças que transformam, um pouquinho da sua trajetória? O interessante de tudo isso é a gente, durante todo o nosso período de vida, né, a gente passa por uma transformação. E essas transformações que elas acontecem, parte são nossos pais que formam e parte são decisões nossas. Então, o que é que a gente traz dessa formação, né? E essa formação, ela às vezes, ou na maioria das vezes, determina o nosso futuro. Então, um contexto rápido, eu nasci lá na Chapada Diamantina, um lugar muito lindo, cheio de verde. Esse lugar, hein? Vale a pena, vale muito a pena. Explorar aquele lugar, é um arquipélago maravilhoso, cachoeiras lindas, é uma natureza, e eu nasci naquela região. Só que como, imagina, 40 anos atrás, né, era tudo muito escasso, né, era tudo muito difícil. E o meu pai trabalhou naquela região. Mas a gente veio para cá muito pequeno, por uma circunstância muito ímpar da vida. Né? Nós estávamos lá, uma casa muito humilde, chão batido, casa de barro, telhado vazado, entrava claridade, entrava tudo. Mas dentro daquele contexto nós éramos muito felizes. Mas o destino, a gente às vezes... está nele, mas a gente às vezes não determina ele. Verdade. As coisas simplesmente acontecem, né? E por uma ocasião do destino, nós tínhamos uma irmã, e essa minha irmã, ela faleceu por uma picada de escorpião. Né? Muito pequena, ela tinha para 4, 5 anos, e a partir daí a nossa vida mudou um pouco o ângulo das coisas. E nós, muito pequenos, viemos para São Paulo, e tinha aquela característica que o primogênito trazia os outros irmãos, né? E foi isso que aconteceu com meu pai. Ele veio da Bahia para cá e a partir daí ele foi trazendo todos os outros irmãos. E aí a nossa trajetória foi sendo construída. Mas a nossa raiz ficou muito presa ainda. Então a gente veio para São Paulo muito pobres ainda, com muita dificuldade, um lugar muito longe do centro, com poucos recursos. E agora você imagina um pai... né, trabalhando aqui com uma mãe com 4 filhos, né, sem recursos, sem estrutura, sem estudo, sem nada, era muito difícil. De repente você sai de um lugar muito pobre até você conseguir chegar dentro de um nível aceitável de viver socialmente bem. Como que a gente faz isso? Como é que a gente sai desse contexto? Qual é o clique? Qual é o estalo? Qual é o momento que a chave vira? É claro que nesse período, Wellington, você tem que enfrentar os seus desafios. Né? Você tem que
entender o conceito, você tem que entender o lugar que você está, você às vezes precisa em algum momento viver forçadamente esse período, porque você não tem como sair dele, porque com 7, 8 anos você não toma decisão, nem com 10, nem com 11, talvez ali com 14 você já começa a vislumbrar algo que você quer. E foi a partir daí, eu vivia num lugar humilde, a gente jogando bola, e eu sempre tive esse pensamento, não é aqui que eu quero ficar. Esse não é o meu lugar. Eu sempre tive esse pensamento. E os meus amigos da época, que às vezes viviam um pouco na bagunça, um era usuário, o outro tinha uma vida mais difícil, o outro não gostaria de trabalhar, eu pensava, não é esse o estilo de vida que eu quero para mim. Não é esse o futuro. Eu não aceito essa condição. Nessa idade você já pensava nisso? Já pensava nisso. E eu pensava, de alguma maneira, como sair desse sistema. Como sair? E do meu lado, incrivelmente, aonde a gente morava, existia uma igreja, que era a igreja adventista. E eu migrei. Eu passava o muro da minha casa dos meus pais, pulava o muro e já estava na igreja. E ali eu percebi que o ambiente era melhor, que a conversa era melhor, que tinha uma refeição boa no final do culto ou do final do dia. E ali eu ficava o dia inteiro sem me preocupar com os problemas que tinham na rua. E eu falava assim, a igreja é o lugar bom para se viver, é um ambiente gostoso. E moleque, você vai ficando por ali, né? Aí um amigo, uma companhia, né? Um adulto que cuida melhor de você, que visita você na sua casa, que vê o que seus pais precisam. Aí esse carinho, né? Essa preocupação, esse afeto da igreja foi me tornando uma pessoa melhor. Porque o meu pai, ele só trabalhava. Então ele não tinha tempo de dedicar esse período para os filhos, de educar, ensinar escola, de você ensinar valores, de você... Não, o pouco tempo que ele tinha era para estar com a gente, jantar com a gente, brincar com a gente. E a mãe sempre lá, né? Lavando, cozinhando, passando, lavando, cozinhando e passando. Então, muito que eu aprendi na rua foi o cuidado que meus pais tiveram, mas a vida que me ensinou. Legal. Né? Minha mãe falava, cuidado com isso, mas na prática era a vida, era a rua, era um me expor. E foi a partir daí, com 15 anos, que eu tive a minha primeira oportunidade de trabalho. Eu estava até comentando com alguns amigos que a minha primeira atividade foi carregar vaso de planta para um restaurante que hoje já não existe mais, mas na época foi um dos melhores do país, que foi o São Judas Tadeu. Muito famoso mesmo. Muito famoso ali, eu vi vários shows de vários artistas assim. No Demarque, né? No Demarque, exatamente. E eu ficava vislumbrado com aquilo. E eu trabalhava um período antes do show, né? Então tinha que colocar o vaso lá, aí eu tinha que rasgar o saco, colocar a terra e colocar a planta lá dentro. E eram sacos pesados. Eu era fraquinho, era magrinho, né? Não tinha essa força. Alguém me ajudava. Até que um dia, um homem muito especial, Jarbas, né? Um homem muito inteligente, muito conceituado na época, ele falava assim, você quer chegar no salão? Você quer chegar a servir um prato? Você quer retirar uma mesa? Então faça o seu melhor dentro da sua atividade agora. Então carregue a melhor terra. Cuide do melhor vaso. E é a partir daí que você vai ter oportunidade. Então, para que você chegue até o salão, você precisa fazer o seu melhor. E aí veio essa virada de chave. E ele falava para mim assim, para você ter algo, você antes precisa ser. Quantos ensinamentos esse Quantos Jarbas ensinamentos. E passou, esse foi um homem muito especial. Realmente ele me direcionou. Ele me ajudou muito profissionalmente. E aí eu vi que eu já não era mais aquele cara simplesmente que carregava o vaso. Eu já queria muito mais. Eu era impulsionado por algo a mais na minha vida. Isso já com 15 anos. Aí eu falo assim, nossa, se eu com 15 anos já estou nos melhores restaurantes do Brasil, então peraí, então eu posso muito mais. Deixa eu ver quais são os caminhos que eu preciso percorrer. E aí eu me escorava, né? Eu me aproximava dessas pessoas que eu sabiam que iam me levar para um lugar melhor.
E aí a vida foi de maneira muito gradual, no tempo certo, dentro do período certo, eu fui buscando, fui tomando decisões difíceis. Porque às vezes a gente olha para a nossa vida hoje, aí você fala assim, tá todo mundo feliz, tá tudo muito bem. Mas não é assim. Às vezes, para você ser feliz hoje, você tem que perder também. O que eu falo perder? Perder talvez aqueles amigos que não vão te apoiar e que só estão com você naquele momento. Talvez deixar um relacionamento que você gosta tanto, mas que talvez não vai te agregar futuramente. Talvez até o próprio lugar onde você mora, que você vê que você já não cabe dentro dele, mas que não é vergonhoso você falar, eu não aceito esse lugar, mas que seja algo que te impulsione a falar assim, eu posso ser alguém melhor e com isso influenciar outras pessoas também a querer sair desse contexto. Dá para todo mundo ser melhor. E é assim que a gente evolui. E a partir daí foi que eu comecei uma trajetória. Aí eu saí desse restaurante, fui garçom, tá? Foi um bom período de tempo, mas só que trabalhava aos sábados. E eu tinha esse conflito, né? Eu sempre entrava ali depois do pôr do sol, sempre entrava depois do pôr do sol. Até que um dia eu falei assim, não, eu preciso melhorar essa minha condição, né? Porque eu queria ter um emprego fixo, contínuo, certinho, com carteira. Mas como eu era um menino, era um jovem, não pesava tanto. Mas para constituir família, eu tinha que ter algo concreto. Aí eu fui e tive uma oportunidade numa empresa que chamava MD9, Distribuidora de Informática. Aí foi a virada de chave da minha vida, Wellington. Foi aí que eu conheci o senhor Domingos Hipólito Neto. Me permite até falar esse nome, porque esse foi um dos grandes homens que passou pela minha vida profissional. Ele que me deu, que abriu as janelas da minha vida profissional. Quantos anos você tinha? Eu tinha 18 anos. 18 anos. Por quê? Esse período que eu tinha 15, 16, dos meus 17 para os 18, eu fui morar em Salvador com o meu tio. E eu passei um período lá. Só que lá em Salvador eu não me encaixei muito bem com estilo, tudo. Eu sabia que era temporário. E eu falei pro meu tio, eu quero voltar para São Paulo porque a minha vida profissional está lá. Ele, tá bom, voltei para lá e já voltei me batizando. Legal. A partir daí eu falei assim, agora eu sou alguém que preciso construir uma trajetória profissional. Agora eu vou ter que pegar essa minha crença e o que é que eu faço com a minha crença agora? Onde eu encaixo ela dentro dos meus sonhos profissionais? E onde eu atrelo isso? Em que momento ela vai se encaixar? E aí que você vai enfrentando o dia a dia, você vai garimpando os seus processos, né? Desbravando o mundo, e aí Deus ele vai te colocando em situações em que você é testado, é desafiado e tomadas de decisões acontecem. E aí eu comecei nessa trajetória. E o interessante é que quando eu trabalhava nessa empresa Companhia do Software, ou MD9, distribuidor de informática, eu trabalhei como office boy. E ele falava para mim assim, nossa, você é um menino maravilhoso. É o melhor office boy que eu já tive em toda a minha empresa. E eu falava assim, eu quero muito mais. Eu não quero ser somente um office boy. Eu quero ser o melhor suporte técnico. Eu quero ser o melhor administrador de sistemas. E aí ele fez uma coisa que foi a virada de chave na minha vida profissional. Ele tinha 2 filhos na ocasião. E ele me chamou na sala dele e falou assim, Esdras, senta aí. Falei assim, ó, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz por funcionário nenhum. Eu vou te pagar um curso técnico que eu pago só para os meus filhos. Eu vou pagar um curso para você que eu pago para minha família. Estou te incluindo no meu orçamento familiar. Que legal, hein? Agora imagina eu com 18 anos falando assim, poxa vida, eu vou ter oportunidade. Eu vou ter um diploma de alguma coisa. E eu agarrei. E eu estudei no Colégio Brasília, que era um colégio particular muito caro na época, e fiz curso de processamento de dados, que naquela época era muito disputado. Estava muito em alta. E a partir daí, Wellington, minha vida começou a decolar. Eu fui voando e não via fim. Não via fim. Aí eu saí da Companhia do Software, saí de lá para ser analista de implementação de sistemas na Luiz Carlos Berrini. Depois eu saí da Berrini e aí eu fui para a área industrial. Aí eu fui trabalhar na montadora Ford.
Você trabalhou na Ford antes da GM? Antes da GM. Aí trabalhei na Ford 3 anos e meio, uma empresa multinacional fantástica, uma estrutura maravilhosa, aprendi muito, o que me suportou a aprender tanta coisa que me deu gabarito para entrar numa multinacional como a GM. E aí em 2004, 2003 eu saí da Ford, 2004 eu entrei na GM do Brasil e hoje eu conto para você esses 20 anos já de GM percorridos e que ainda tem uma trajetória boa para trilhar. Não, legal, e isso que você está falando aqui, poucas pessoas conhecem, né? Na verdade, quem te vê, o Wesley trabalha numa multinacional, né? Sempre está bem arrumado, ou vai na igreja com a família, né? Mas o período difícil, poucas pessoas têm acesso, né? Porque a gente também não vai abrir o nosso livro para qualquer pessoa, né? E aqui no GentilCast a gente pode compartilhar de uma forma que a pessoa que está assistindo, nos ouvindo, vai falar, nossa, eu tive um passado muito próximo do que ele está comentando. Só que ele resolveu mudar a chave. Então, isso eu sou capaz, né? Sim, sim. Eu sou capaz de mudar isso. E eu lembro que na época, quando meu pai veio aqui para São Bernardo, né? Todo mundo sonhava em trabalhar numa montadora, né? Ou era na Mercedes, ou era na Scania, ou era na Ford, ou era na GM, né? Você já tinha esse anseio de falar, não, eu quero trabalhar numa montadora, ou o caminho te colocou ali? Não tinha a menor noção que um dia ia ser líder na GM. Eu não tinha essa menor noção. Às vezes eu me achava até em algum momento assim, imagina, já não tenho capacidade. São Caetano, eu num lugar mais distante, eu não tinha nem acesso a alguém, eu não tinha nem acesso a qualquer tipo de Instagram que não existia, Facebook não existia, internet não existia, era currículo, papel. LinkedIn não tinha. Não tinha nada disso. Verdade. Orkut não existia. Verdade. Então era a ficha o currículo na mão e andar, caminhar, pegar ônibus, coloca se jogar, um monte de currículo ali e vai entregando. Alguém um dia vai ligar. E aí, quando eu saí da Ford, eu falei assim, gostei muito da Ford. Eu queria muito continuar nessa área industrial. Legal. E aí veio a GM na minha mente. Assim, a Chevrolet, conte comigo. Naquela época tinha esse slogan, né? Chevrolet, conte comigo. E aí eu peguei o ônibus, fui para São Caetano e aí deixei lá na caixinha. E aí passaram-se 20 dias, eu recebi a ligação. Eu não acreditei. Imagina. Me convidando para um processo seletivo. Claro que eu aceitei. Claro que eu aceitei. E aí, a partir daí, aí sim vem todo a trajetória que para mim foi a espetacular. A GM foi tudo o que realmente eu vivi de mais pleno, de mais feliz, de mais valoroso, de ser reconhecido, de ser respeitado, sabe, de ser ouvido. A GM ela me deu todas essas oportunidades, porque na época eu era um jovem, eu entrei lá com 23 anos, né? Então são 20 anos percorridos. Só que nesse processo todo, Wellington, tem umas coisas que fazem muita diferença. Primeiro delas, seja sincero. Segundo, fale sempre a verdade. Terceiro, mostre que o que você deseja fazer é um sonho que você teve. Mostre para a marca, mostre para a pessoa que está te entrevistando que ali não é somente um lugar a mais que você está indo, mas que aquilo era um lugar que você idealizou e que aquele era um lugar que você deseja estar. Mostre isso para as pessoas. Só que naquele processo seletivo, quando a gente fazia aquela prova, presta atenção no detalhe que você vai ver que vai fazer toda a diferença. Quando a gente preenche aquela ficha de inscrição, de nome, endereço, tudo, no cantinho da folha estava a seguinte mensagem. Muitos, por querer entrar numa organização, esconderam seus valores somente para entrar na organização. Depois eles iam ver o que acontecia. Eu fiz ao contrário. No cantinho estava assim: você aceita trocar de turno caso precise? O que é que eu respondi? Eu falei, não. Eu trabalho no primeiro turno.
Porque no segundo turno eu não poderia trabalhar e não posso. Porque sexta-noite já é sábado. Então eu saberia que se eu colocasse segundo turno, em algum momento eu poderia mudar de departamento e como eu ia justificar depois? E eu coloquei, não. Coloquei só o primeiro turno, minha fichinha entrou debaixo daqueles 1.500 inscritos e fui fazendo o processo. No final de tudo, fui selecionado, né? Teve a entrevista, aquela coisa toda, fui selecionado. Quando eu fui na minha primeira semana de trabalho, eu magrinho, tremendo de medo, uns supervisores desse tamanho, eu falei assim, não vou ter chance. Os caras vão me dispensar. Porque era uma multinacional que tem o turno que tinha por si. Que tinha uma dinâmica... Às vezes 2, 3 turnos. 2, 3 turnos. Não para, né? Uma fábrica a todo vapor, uma das melhores do planeta. Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? E eles falaram, quando eu cheguei lá, eu falei assim, eu posso conversar com o líder tal? Ele pode? Sobre o quê? Você não tinha acesso. Hoje você tá, né? Hoje você tem acesso a tudo, né? Hoje você é livre, a liberdade, a inclusão, né? A acessibilidade, hoje está tudo certo. Mas naquela época você não podia chegar no líder a qualquer momento. Tinha que ser algo muito importante. Eu falei assim, o que você quer explicar? Falar para ele, deixa eu só adiantar, porque às vezes ele não tem tempo nem de ouvir. Eu falei assim, não, é que eu não trabalho aos sábados. Como é que é? Você não trabalha aos sábados, eu queria ver se ele me dispensava. Nem entrou ainda, né? Eu falei assim, nossa, mas nunca ouvi isso, mas é só esse sábado? Falou? Ele, não, todos os sábados. Todos? Você nunca vai vir? Assim, eu falei assim, olha, não sei não, hein? Tipo, não vai dar certo, não, mas por qual motivo? Você cuida de alguém? O que é? Faz faculdade? Eu falei assim, não, eu sou adventista, eu guardo o sábado. Ele, igreja? Eu falei assim, olha, nunca ouvi isso aqui. Eu acho, bom, eu não sei o que te falar. Vamos ver o que vai dar. O próprio líder da época nunca ouviu falar algo relacionado. Ele não soube. Você foi o primeiro, então? Eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro adventista chão de fábrica da GM. E a partir daí começou uma trajetória, começou um bate-papo, começou um barulho, o negócio foi flamando, o negócio foi pegando forma. E aí eu fui chamado por um supervisor que chamava Gilmar de Oliveira. Ele falou assim, me explica esse negócio, não estou entendendo nada. Eu expliquei para ele nas entrelinhas. Aí ele falou assim, eu vou te levar num lugar. E ele me levou na frente de uma sala. E essa sala tinha um folder grande. Eu falei assim, sabe o que isso aqui, ó? Política da GM. Lê. E eu lá, fui lendo bem baixinho, todo medroso. Ele, pode ler. Eu falei assim, tá vendo? No final, o que tá escrito? A política que é igual para todos, não tem exceção. Tá bom? Não sou eu que vou cuidar do seu caso. O que eu tenho que garantir aqui é que todos trabalhem de maneira igual. Não tem exceção. O que é que eu fiz? Falei, meu Deus, vou perder o emprego dos meus sonhos. Eu vou perder o emprego dos meus sonhos. Só que alguém lá dentro, e assim, Wellington, é muito interessante que Deus, ele sempre vai mover alguém. Sempre. Sempre. Quando você precisar, fique tranquilo. Deus se encarrega de mover alguém para te ajudar. Você nunca vai estar sozinho. E aí ele colocou na minha vida um homem chamado Vanderlei Martinez. Ele se aposentou já, 35 anos de GM. E esse homem, ele falou assim, me explica essa sua trajetória. Expliquei resumidamente para ele. E ele falou assim, calma, eu vou te ajudar. Deixa eu só entender. Primeiro, o que é que eles fizeram? Foram lá no RH da GM. Porque se eu tivesse ocultado qualquer informação ali, eles iam me dispensar na hora. Falaram assim, olha, você falou que não vinha, mas você falou que vinha. Então você vai vir agora. Ou você perde o emprego. Você está mentindo. Mas o RH falou assim, realmente, ele colocou lá que ele não trabalha no segundo turno. Aí é com vocês. A parte do RH tá tudo certo. E aí veio o diretor e fez uma baita de uma reunião. Eu fui motivo de uma reunião de diretores.
Eu falo assim, meu Deus do céu, fazendo? olha o que eu tô causando. E meus amigos todos torcendo por mim, né? Eu Sim. lembro muito bem que todos estavam muito assim, vai dar certo, Wilson, fica tranquilo. Eu nunca vi isso, mas isso aqui é o de menos, a gente trabalha por você, a gente te ajuda, fica tranquilo. E aquilo realmente me deu a entender que Deus ele estava direcionando, Deus ele estava movendo alguma coisa. E aí foi, eu lembro até hoje, foi numa sexta-feira, isso percorreu a semana toda. Quando foi na sexta-feira, na última hora, eu fui chamado na sala. Fui chorando, que eu já sentia ali, né, dentro da minha pequenez, né? Assim, quem sou eu, né? Não tenho como competir. Aí ele falou assim, senta aí. Falou assim, olha, a gente foi lá, a gente estudou, entendeu. A gente viu que realmente é sério, a gente viu que realmente você gosta, que você vive isso. Então a gente está tratando de uma maneira diferente. A gente foi no RH, tá bom? O RH já posicionou, tá tudo certo, realmente você foi íntegro, colocou a informação que tinha que ser colocada lá. Então agora é com a gente. E a gente fez uma entrevista com todos os líderes, perguntando aí a sua performance nessa semana, que tipo de pessoa que você se tornou, quem é você. E aí vem uma pergunta para o nosso querido Vanderlei Martinez, que é muito meu amigo. Ele falou assim, se eu pudesse, eu dava o meu salário para ele, por tudo que ele faz. O que ele não faz de sábado, ele faz de segunda a sexta muito bem, até o a mais. E realmente eu fazia isso. Eu trabalhava 1 hora a mais, entrava um pouco mais cedo para tentar suprir um pouco esse sentimento de ausência. Porque eu não ia estar lá no sábado. Tá faltando algo. Tá faltando algo, eu preciso fazer algo a mais. Sim. E foi aonde eu fiz algo a mais. Ele falou assim, Esdras, a gente vai administrar isso para você. Fica tranquilo. Diante da característica da sua liderança, fique em paz, que a partir de hoje você não vai trabalhar mais de sábado. E aí, Wellington, eu abri o peito. Fui o super-homem. Abri a camisa e falei assim, agora o mundo é meu. Depende de mim isso aqui agora. A autonomia já foi me dada. Agora, o que é que eu faço com esse presente de Deus? Não podia perder essa oportunidade. Não podia. E não ia perder mesmo. Não ia perder mesmo. A partir daí, aí eu comecei a minha trajetória. E trabalhei muito. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Você é mesmo. Sou muito apaixonado. Quem me conhece na fábrica da GM sabe o quanto eu me entrego, sabe o quanto eu valorizo a marca e respeito e a gratidão eterna que eu tenho pela marca Chevrolet. Claro, tudo isso somado com as outras anteriores. Jamais vou deixar de reconhecer a Ford, vou deixar de reconhecer a MD9 Informática, o restaurante São Judas Tadeu, a MC1 que foi lá na Berrini. Jamais. Foram partes da minha trajetória. Sim. Mas a GM, ela me angariou e permitiu que eu me formasse administrador, tivesse família e tivesse trajetória. E desse período todo, aí eu comecei a minha trajetória. Foi aonde eu falei assim, agora eu quero chegar em algum lugar. Aonde eu vou chegar? E eu sempre gostei do chão de fábrica por causa da dinâmica, né? Montar carro, né? A logística, Sim. montar a peça, chegar ao fornecedor, como é que encaixa uma peça no momento certo, just in time ali. É uma dinâmica muito bonita de ver. E a fábrica da GM, ela tem uma sinergia fantástica. E eu falei assim, eu quero ser líder. Eu quero ser um coordenador lá dentro. E aí eu me espelhava em pessoas que eram referência para mim. E perguntava, como é que eu faço para ser coordenador? Você precisa fazer isso, você tem que estudar, você tem que prestar a vaga, você tem que ter o perfil, você tem que se expor. Quem não se expõe a novos desafios não vai ser visto. Quem não é visto, não é lembrado. Tem que se expor. Você pode ficar 20 anos aqui apertando parafuso. Não há problema algum nisso. Tá tudo bem. Tá? É uma função nobre como qualquer outra. Mas se você quer assumir um cargo de liderança numa multinacional, você tem que se expor. Você precisa dar resultados. E foi a partir daí que eu comecei a trilhar esse sonho de querer ser coordenador. Então eu tenho 20 anos na fábrica da GM e são 20 anos tentando ser coordenador.
Durante 20 anos eu tentei ser coordenador. E nesse processo, Wellington, claro, vários nãos, vários depois depois vai vir outra nova oportunidade. Vários momentos que eu tive que aceitar, Sim. entender, né, permitir que um outro amigo que tivesse 2 anos de GM fosse coordenador primeiro do que eu. Outros com 5, outros com 7, e eu com 20 ainda não me tornei. Por quê? Aí vem a pergunta. Nós precisamos ter uma autocrítica. A gente tem que entender que em momentos importantes precisamos fazer uma autoanálise de nós mesmos. Né? Por que eu não? O que aconteceu? O que eu deveria ter falado de diferente? O que eu não falei? O que fez com que a outra pessoa tivesse um diferencial? Por que ela foi promovida? E aí você precisa ter essa capacidade de buscar feedback. Sim. Você tem que entender o porquê. Você tem que saber a resposta. O momento, né? Você tem que saber o momento. E aí eu tive todos os feedbacks. E é legal você comentando isso, o Esdras, porque eu acredito muito na importância do feedback, né? E a gente também não ficar fixado na oportunidade que nós perdemos, né? Porque, igual você falou, poxa, se eu não tivesse algo na minha cabeça aonde eu tô e aonde eu quero chegar, você talvez poderia ter perdido esse sonho. Quantas pessoas ficam no meio do caminho? Já que não me deram oportunidade, eu vou para outra empresa, vou procurar outra coisa, vou procurar alguém que me valoriza, né? Mas existe o processo, né? Talvez esse cara que entrou 2 anos depois, ou ele tinha um curso a mais que o seu, ou ele tinha um inglês e você não tinha. Como que a gente analisa isso? Às vezes não dá, né? E é interessante isso que você fala, porque todas as pessoas que hoje passam pelo mesmo processo do que eu, e hoje com muita assertividade eu consigo, e com muita autonomia eu consigo falar para ajudá-los, né, nessa trajetória, porque eu vivi isso. Né? Eu falo para eles assim, sempre quando você desiste de algo, às vezes a pessoa que não era para entrar, vai entrar porque você desistiu. Verdade. Então, às vezes, o bom tá dando o lugar para um cara que não é tão bom. Mediano, porque você desistiu. Então, quando você tem algo a buscar e você acredita, vai até o final. Porque quando você desiste, aquele que vai chegar de retardatário vai te agradecer, sem ter metade do que você tem. Verdade. Porque você deu de bandeja a oportunidade. Então você tem que ir até o final. E é claro, quando você recebe um não, você não pode ficar na sua zona de conforto. Você, foi um não, mas eu tenho faculdade, então não era para ser. Não, pelo contrário. Tá faltando alguma coisa. Talvez aí um curso de oratória, talvez um curso de um Excel avançado, né? Talvez um PowerPoint, tantas coisas, né? Um Power BI, que é um diferencial hoje, o inglês fluente para vaga, ou talvez você... Inteligência artificial está tudo em alta, ou você pensar num processo mais inclusivo. Sim. Talvez você está pensando muito no chão de fábrica, e hoje a fábrica mudou, hoje as organizações mudaram. Hoje você tem que ser inclusivo, você tem que respeitar, você tem que aceitar, você tem que incluir, você tem que caminhar junto. Os seus valores não te tornam melhores que os dos outros. Muito bom isso. Os seus valores, a sua crença não vai te diminuir daquilo que talvez você não acredita, mas que você precisa respeitar. Né? E hoje na fábrica da GM, a gente lida com todos os tipos de pessoas, com todos os créditos, com todas as escolhas, com todas as diferenças, porque o mundo é dinâmico. É verdade. Mas isso não tira aquilo que eu acredito. Pelo contrário, é um feedback até positivo. Sim. Porque eu também me interesso pela vida dessas pessoas. Quem é você? Como você veio chegar até aqui? Como você lida com todo esse processo dentro da sua rotina, do seu trabalho? E isso agrega tanto para a minha vida, e eu tenho certeza que aquilo que eu também acredito agrega na vida dela, então vira uma troca. Então a vida é muito, a vida é muito disso, né? De você, a GM fala que pessoas importam.
Importam mesmo. Verdade. Né? A máquina está lá, mas se alguém não for lá e apertar o botão, ela não funciona mais. Mas as pessoas que passam pela sua vida, essas registram alguma coisa. E é o que você leva. Verdade. Daqui 20, 30 anos, talvez eu não fique na GM mais. Talvez, mas o meu legado, a minha trajetória, ela vai estar registrada. Isso jamais vai ser apagado. Isso não envolve dinheiro, não envolve cargo. Não. Não é verdade? Não. Isso é história. Eu falo isso porque eu tinha um líder, né, que trabalhou comigo numa empresa anterior, que ele ia naquela mesma padaria há mais de 10 anos, 15 anos. E eu falava, meu, com o dinheiro que você tem, por que você não vai nessas padarias? Ele falou, Wellington, eu só sento aqui. Ele sabe a cor do café com leite que eu gosto, o pão, porque eu sou chato. E eu chego aqui, ele comenta assuntos que eu gosto de conversar. Cara, o que eu vou fazer em outro lugar? Outro lugar talvez não vai me oferecer o que ele oferece. Exato. Mas aí você pensa, né? Aquilo que você voltou atrás, né? Na época que você carregava areia, né? Ou terra, que o cara falou lá pra você. É isso. Ele servia um pão, ele servia um café com leite, mas era o melhor que ele podia fazer. E olha como que ele está sendo visto. Talvez se surgisse uma oportunidade onde ele não quisesse mais ficar naquela padaria, talvez esse cara falaria, não, eu quero você na minha empresa. Então, por isso que a gente realmente tem que fazer o nosso melhor, independente da profissão. Né? E sem, às vezes, pensar muito na troca, né? Porque hoje o ser humano está assim, beleza, eu vou fazer isso daqui, o que você vai fazer? Quantas pessoas, às vezes, me questionam, né, Wellington, ok, você está fazendo Gentilcast, mas o que você está ganhando com isso? Cara, eu tô levando conhecimento para as pessoas de uma forma gratuita, onde a nossa ideia aqui é realmente fazer com que a pessoa enxergue a vida dele por uma outra perspectiva. Porque às vezes a gente está tão focado no nosso dia a dia, ali no nosso problema, que quando você ouve uma história diferente, você fala, nossa, eu acho que eu não teria condições de ter passado por aquilo que aquela pessoa passou. E isso faz o quê? A gente ser melhor, a gente levar a palavra, né? Você mesmo falou, Wellington, uma coisa que eu sempre quis registrar ou fazer um livro, hoje o Gentilcast está dando a oportunidade bela oportunidade, exato. Se daqui, sei lá, 20 anos, nossa, olha, há 20 anos atrás eu gravei um vídeo lá no Gentilcast, olha como que eu estava e olha como eu estou hoje. Talvez daqui 5, 10, 15, 20 anos a gente possa gravar um outro falando de um outro momento seu dentro da GM, entendeu? E uma coisa que eu sempre falo, legado, a gente não precisa de dinheiro, não precisa de casa, não precisa de presente caro. O legado é aquilo que a gente deixa dentro do coração das pessoas. Né? Então eu sempre falo, quando você trabalha numa empresa, qual o legado que você vai deixar quando você não estiver mais aqui? Ah, o cara era chato, nossa, ele era um cara que só ele queria estar por cima ali e não olhava para as pessoas. Como que é? Então é legal você fazer. O dia que você não estiver mais na sua casa, o dia que você não tiver mais um casamento, o dia que você não tiver mais os seus filhos, qual que é o legado que você vai deixar na vida deles? Né? Porque nada é eterno, né? Nada é eterno. Então, e é interessante nessa história que você está falando de legado, né? A gente sempre pensa o que vai vir após mim, né? Depois, meu pai deixou um legado, minha mãe deixou uma história, vai deixar, né? E eu peguei essa história, melhorei essa história. Sim. Né? E eu quero que o Ravi, meu filho, melhore a minha história. Né? E ele, através dele, faça um mundo melhor. E eu quero que a minha história, a minha trajetória, impulsione ele a fazer o impossível. Sim. A ele extrair dele o surreal. A extrair dele a quebra de todos os paradigmas. A ele desenvolver o melhor conceito para que ele possa realmente subir esse nível tão grande para ele falar assim, meu pai me colocou nesse patamar e através desse patamar eu estou nesse patamar. E aonde você vai colocar a sua trajetória? Que patamar você vai colocar os seus sucessores? Que régua você quer que eles estejam? A gente nunca vai desejar menos para quem a gente ama. Verdade. Para quem a gente ama, a gente sempre vai querer sempre o melhor.
Só que para isso a gente precisa criar algo aqui dentro e ser muito forte e com base forte. Verdade. Essa eu vou contar para você, você não sabe, mas você sabe que o meu sobrenome ele não é muito escondido assim, ele é um sobrenome até que já apareceu bastante. Você já ouviu falar num homem chamado Ronaldo Angelim? Ronaldo Angelim. O Angelim eu já ouvi falar, não é? Então, esse Ronaldo Angelim, estranho, ele foi jogador do Flamengo, profissional. E ele nasceu lá Porteiras, lá em Juazeiro, lá no Ceará. Ele é sobrinho primeiro da minha mãe. Vida muito difícil. Tem várias matérias dele lá no Globo Esporte, Esporte Espetacular. Ronaldo Angelim. Ronaldo Angelim, você vai lá procurar, você vai ver. E esse cara sofreu muito. Sofreu muito. E aí teve um dia que teve um jogo Flamengo e Fortaleza, lá no Castelão. E aí quis o destino que aquele dia ele fez um jogo maravilhoso. E aí teve esse interesse por ele. E a partir daí ele trilhou uma trajetória no Flamengo de 2006 até 2010. E aí quis o destino que ele fizesse o gol do título do Flamengo em cima do Grêmio, 2-1, e ele deu o título para o Flamengo em 2009. Então o que eu quero dizer com isso talvez ele não almejou isso. Talvez o Flamengo fosse um sonho distante, né, para ele. Ele era apenas um jogador de um clube, talvez a gente fala assim, expressão, né? Mas não. Mas naquele lugar o Fortaleza já era muito grande, mas não era tão grande quanto o Flamengo. E de repente você estar no Flamengo abriu muitas portas para ele, né? Então isso serve também de um grande incentivo para todos aqueles que também acham que às vezes é impossível chegar em algum lugar, ou que às vezes o sonho está muito distante, e não está. Tanto para ele quanto para mim também, que começou com um office boy carregando um saco de terra para comprar meia, para comprar uma camiseta, e de repente está numa das maiores multinacionais do planeta. Eu acho que é para bater no peito e falar assim: sim, com certeza. Dá. Eu vi que dá. Independente da condição que Independente a pessoa tem, né? da condição, porque exatamente. às vezes a pessoa se pega tanto numa infância, tive uma infância, não tive dinheiro, ou morava numa comunidade, mas quantos, não só o seu primo, mas quantos jogadores aí a gente vê crescendo que veio de um momento ali difícil da vida, né? Eu vi um narrador falando para um eliminado essa semana de um programa que teve na televisão. Ele falou assim: hoje o seu não te define. Legal. Então o que eu quero dizer também é a sua história, mesmo talvez num lugar muito difícil, né, numa circunstância talvez adversa, ela não define você. Então você já não é mais aquela pessoa que olha para o passado e fala: ó céus, ó terra. Não, isso não te define mais. E aí eu estava usando até um termo, né, que eu estava lendo recentemente, que chama Mindfulness. Sim. Né? O que é que você vai fazer daqui para frente? O que é que você vai fazer com o seu passado? Você vai colocar ele como muleta e vai sempre se queixar, sempre se lamentar, sempre buscar respostas para o que você não conseguiu? Ou você vai olhar para o retrovisor da sua vida e você vai falar assim: aquele retrovisor me serviu de suporte, base forte para eu estar onde eu estou e ser o que eu quero ser lá no futuro. Então não olhe para o seu passado como algo que vai te fazer com que você não chegue a algum lugar. Pelo contrário, é aquilo que vai te impulsionar a ser algo que você quiser ser, porque você pode ser o que você quiser. Você é livre para isso. Aí as suas escolhas dependem única e exclusivamente de você. Eu falo que as suas derrotas não têm culpado, mas as suas vitórias também não são mérito do outro. As derrotas são culpas nossas. Por que eu perdi? Aonde eu errei? Por que eu errei? O que eu fiz de errado? Mas as suas vitórias não estão no elogio do outro. As suas vitórias são: eu mereço. É isso aí, merecimento. Merecimento. Eu conquistei. Eu sei o quanto eu galguei para chegar até aqui.
Então é aquela coisa da toma posse, né? Toma posse daquilo que você quer e determina. Eu quero isso para mim. E busca. Claro, com planejamento, né? Não precisa fazer loucuras. Não existe loucura. Existe planejamento. Quer chegar em algum lugar? Quer viajar? Quer comprar um carro? Quer, sabe? Planeja. É possível. É possível. Se organize financeiramente. Converse com a pessoa. Busca dicas. Pede explicações. Pega dicas, né? Vê pessoas que viveram isso e pede o caminho. Como eu faço para chegar? Como você trilhou? E a pessoa que realmente sente isso em você, ela vai te ajudar, assim como eu fui ajudado durante todo esse período. Eu sou muito grato, viu, Wellington? Porque dentro dessa minha trajetória inteira de vida, eu sempre pedi para Deus que me colocassem pessoas boas na minha vida e que me ajudassem a ser quem eu sou. E acreditem, Deus fez isso comigo. Ele sempre colocou pessoas boas na minha vida. Nunca bebi, nunca fumei, e sempre tive a oportunidade de beber e sempre tive a oportunidade de fumar. Mas as minhas decisões me definiram. As minhas decisões me definiram. Então, não olhe para o lado achando que talvez alguma coisa precisa acontecer para que você se movimente. Não. Se movimente. Você tem que se mover. E as coisas vão acontecer. Então eu quero imensamente, eu estou muito feliz por essa oportunidade, por essa troca incrível. Foi assim. menos espera, olha no relógio. Nossa, e fala, Deus, voou o tempo. Voou o tempo e a gente tem muita coisa para conversar. Eu queria fazer aqui uma pergunta bem rápida aí para você também, Esdras. Como se tornar um diferencial em um mercado tão competitivo? Porque hoje você está numa multinacional, né? Você já está há 20 anos, a tecnologia está aí. Hoje você é líder, né? Você tem uma equipe ali onde você lidera. Então me fala, como ter um diferencial, como se tornar um diferencial em um mercado tão competitivo? Eu acredito muito nos valores mesmo, na essência, né? Às vezes a gente busca tanto o sucesso a qualquer custo. E às vezes, Wellington, eu não vejo que é desta forma. O que é seu está guardado. Se a oportunidade que você buscar é realmente a que você quer, ela vai estar lá. Mas o que você precisa ter Lá na GM a gente fala muita coisa assim. Seja verdadeiro, seja íntegro e mantenha a sua essência. Bacana. Todas as outras coisas a gente conquista. Como que é? Pode repetir aí pra gente? Seja verdadeiro, seja íntegro e tenha essência. Porque todas as outras coisas a gente consegue. Muito legal, hein? E a gente usa um termo lá, até um amigo meu, ele vai saber, porque eu já falei várias vezes para isso, né? O Fábio Trucoleto. Eu falo assim, workplace of choice. O lugar que eu escolhi para trabalhar. O lugar que eu escolho todos os dias para trabalhar. Então, quando eu entro dentro da fábrica da GM, eu não estou levando só o meu conhecimento técnico. Estou levando a minha verdade. Isso aí. Estou levando a minha integridade. E eu estou levando a minha essência. E isso é único, é exclusivo. Então eu quero falar para vocês como se tornar um diferencial hoje. É claro que você precisa conteúdo, você precisa ser gabaritado para isso. Mas jamais deixe os seus valores, jamais deixe a sua essência, por qualquer cargo que for. Porque isso vai te demeritar lá na frente. Você pode até realmente chegar nesse cargo, mas não vai ser você de verdade. Verdade. Não vai ser você de verdade. E eu queria até incluir aí uma parte que eu presenciei, né? A gente foi na sua casa lá com almoço entre amigos, né? E aí você comentou, né, que você iria trabalhar, né, após o pôr do sol, né? Porque era no sábado. E primeiro pelo respeito, né, que a empresa tem após 20 anos, né? Aquilo que eles acertaram no início com você, né? Eles talvez por um momento que a pessoa precisa de você antes, deles respeitarem esse momento e essa decisão sua, né, que foi há 20 anos atrás. E a outra é o jeito que você desceu. Cara, você desceu com a sua melhor calça,
todo uniformizado, com uma polinho, cabelinho penteado, barba feita, sapato novo. Eu falei, gente, cara, e sempre das vezes que a gente teve a oportunidade que você falou, da empresa que você trabalha, eu sempre vi brilho nos seus olhos. Exato. Por quê? Porque eu tive uma convenção da empresa, né, que eu trabalho, da Tunap, e eu vi o relato também do Ricardo Cruz, que é um amigão meu, parceiro, ele é gerente nacional da Tunap. E quando a gente conhece um pouco da história da pessoa dentro da organização, a gente consegue enxergar o porquê do brilho nos olhos. Então, eu olhando agora a sua história, você trabalhou numa empresa que teoricamente era um sonho para você, e aonde lá no início eles respeitaram a sua decisão. Uhum. Então, às vezes a pessoa fala, mas como que o Esdras é desse jeito e ele para muitos talvez, o Esdras é Caxias, né? Ele... Não, né? Agora você tem acesso à história, os bastidores que poucos têm acesso. E no caso do Ricardo também não foi diferente. Ele teve uma empresa, quebrou, a Tunap estendeu a mão para ele, no momento que ele estava mais precisando, porque a filha dele estava correndo risco de vida, a empresa deu o convênio para ele. Aí todo mundo às vezes vê, nossa, o Ricardo trabalha muito, mas ninguém entende a história, a oportunidade que ele teve na empresa e que ele é grato até hoje. Exato. Quando você entende o contexto, fica mais fácil de você ver a atitude de cada um, né? E eu acho que uma palavra muito importante, Wellington, que a gente precisa pontuar em tudo isso dentro de uma organização é respeito. Uhum. Né? As coisas, elas não acontecem por acaso. Sim. Então, tudo isso que a multinacional GM fez por mim merece respeito. Sim. Então, você não pode tratar a empresa de qualquer jeito. Porque, claro, ela paga para que eu devolva isso em trabalho. Uhum. Só que as coisas acontecendo lá, elas se movem para que isso gere um resultado. Sim. Né? Então, precisa respeitar o que você faz. Você precisa ser grato pelo que você tem. E isso não é uma coisa que você conquista durante 1 ou 2 ou 20 dias. São anos trabalhando em alta performance, fazendo o melhor, dando o seu melhor para que a sua fatia de resultado seja acrescida a todos os outros resultados e torne ela número 1. Isso aí. Então o seu trabalho é muito relevante. E eu falo para as pessoas lá, não pense que seu trabalho passa desapercebido. Todos aqui são relevantes. E o seu trabalho importa demais. E o seu melhor faz toda a diferença no resultado final. Legal, essas. Todas. Muito bacana. Então eu tenho respeito e gratidão. Inclusive até você falando, né, do sábado, tudo, fechando esse pensamento, porque eu estou trabalhando agora, né, de segunda a sexta e no sábado à noite, não no sábado durante o dia. É no sábado após o pôr do sol. E aí meu superintendente foi, né, perguntar se eu poderia trabalhar. E eu falei, claro que eu posso trabalhar. E quando eu fiz assim para ele, assim, eu só gostaria de falar para você do pôr do sol, ele me interrompeu, né, o meu amigo Daniel Pires, ele me interrompeu e falou assim, entra a hora que você quiser. Isso aí. Isso não foi uma conquista imediata. Isso são 20 anos mostrando valores. É isso aí. Por isso que ele respondeu daquele jeito. Com certeza. Porque há 20 anos ele vê a trajetória. Ele falou assim, você não precisa me justificar mais nada. Tá tudo pronto. A trajetória já está feita. Você falar para mim que é o pôr do sol, que não é, para mim já está justificado. Não é o pôr do sol. Verdade. Foi o que você plantou durante esses 20 anos. Então não é, ele nem tem noção do que é o horário do pôr do sol. Ele não foi lá no relógio olhar, deixa eu ver se ele vai entrar às 5h37. Ele não está preocupado com isso. Porque ele viu em mim os valores que ele precisa para a organização dele. E mais do que um profissional formado, né, gabaritado, PhD, ele precisa de pessoas que tenham valores que acrescentem o respeito e a marca que a marca precisa. Você pode ser um
supply chain de tudo, o manager de tudo. Mas se você não for ético, não for íntegro, não respeitar a marca, não falar a verdade e não ter essência, você não vai ficar. Não serve de nada. A gente troca. Eu troco um PhD por um que tem essência. Mas é esse que vai ficar comigo até o final. Muito legal, hein, Esdras? Bacana esse bate-papo aí contigo. Eu sempre falo que a conversa vai fluindo tão que eu até acabo esquecendo de Eu já nem tô olhando, viu? Eu já esqueci. Me orienta aí. Eu acabo esquecendo de pedir pro pessoal, né? Porque sempre tem que ser no início, né? Se inscreva no nosso canal, clica lá, abre o YouTube, clica lá em inscrever, ative o sininho. Coloque a sua história lá também, a sua trajetória, né? Aquilo que vai de encontro com o que a gente conversou aqui hoje. Comenta, né? Comenta, é muito importante, até para a gente começar a ganhar um pouco mais de relevância no YouTube, né? E de repente até uma oportunidade para que você que está ouvindo também esteja aqui, né? É isso aí. O mundo ele ficou pequeno agora, né? É verdade. Agora, de repente, você que está me ouvindo aí em algum lugar do mundo, de repente você vai estar aqui contando a sua história de outra versão, de outro jeito. Com certeza. Eu quero estar aqui para assistir. Com certeza. Esdras, eu gostaria de dar um recado final, que você desse um recado final e depois eu faço os agradecimentos aqui para a gente estar finalizando. Qual é o recado final? Você já deu vários recados, né? Vários recadinhos aqui, né? Se a gente pegar e for cortando ali, tem vários recados finais. Mas um recado aí que realmente... Eu não poderia, Wellington, claro, resumindo todo esse nosso bate-papo, nessa trajetória, eu não poderia, como cristão, deixar de falar do mais importante. Né? Tudo que eu conquistei, tudo que eu tenho hoje, a pessoa que eu me tornei, eu falo até de uma maneira mais emocionado, porque foi Deus cuidando da minha trajetória. E quando eu me converti, eu não me converti para representar um grupo de pessoas somente. Eu me converti porque eu falava para Deus assim, eu quero ver onde está essa eternidade. Eu não quero estar de fora de um lugar perfeito. Eu não quero que pessoas fiquem de fora sabendo que eu poderia ter feito algo. Então, quando eu me converti assim, vou trabalhar assim, vou estudar assim, vou fazer tudo que eu tiver que fazer aqui na Terra, mas acreditando que algo melhor ainda está por vir. Talvez você ainda enfrente muitos desafios na sua vida, né? Muitos porquês, né? Muitas dificuldades, talvez problemas que às vezes são até irreversíveis, sim. A gente não vai ser 100% em tudo. Mas que a sua fé, que a sua crença, que esse Deus que a gente quer tanto abraçar, olhar, sentir, ele seja real na sua vida, não só quando ele voltar, mas que ele seja real no seu trabalho, na sua casa, com seus amigos, né, no seu cotidiano, no seu acordar, mas que ele seja real nas suas decisões, que você aceite quando as coisas não derem certo, mas que você absorva, faça uma autoanálise e pergunte para você mesmo, meu Deus, hoje aconteceu desse jeito, mas eu tenho uma trajetória contigo pela frente. Então, enquanto o Senhor não vem, enquanto Jesus não vem, me ajude a ser feliz e a fazer o melhor aqui, porque ainda eu tenho muito a conquistar. Então eu queria que você realmente se apegasse a isso, que assim como foi a minha trajetória, que foi consolidada por talvez uma faculdade, um curso, mas acima de tudo, acreditando que toda essa trajetória foi permitida, abençoada, controlada e pelos intermédios das mãos de Deus. Ótimo recado final. E é isso mesmo, Esdras. Eu falo que o próprio Gentilcast também tem a mão de Deus, entendeu? Sim. Antes da gente iniciar esse projeto, a gente colocou em oração, né? Muitas pessoas perguntam para mim, né? O que você quer com esse Gentilcast, né?
E poucas pessoas sabem dos bastidores, né? Das pessoas que sentam na minha frente, das pessoas que me dão um feedback de um vídeo, de um áudio, do que eles ouviram em algum episódio e a transformação que fez na vida dessa pessoa. Aí já respondeu tudo, né? Contanto que aqui na nossa caneca tá, né? Transformando vidas através do conhecimento. Né? Eu sempre falo que para a gente adquirir conhecimento, às vezes não precisa de dinheiro, né? Não. Hoje a gente tem um conteúdo aí gratuito no YouTube, no Spotify, onde você talvez no trânsito, lavando uma louça, fazendo uma academia, você tem acesso ao conteúdo, né? Hoje, às vezes, eu mesmo, às vezes, reclamo do trânsito, né? Poxa, o trânsito. Cara, a partir do ano que vem, o trânsito não vai melhorar. Ele vai piorar. Então, se eu não condicionar a minha mente de que eu preciso fazer algo para suprir essa coisa negativa que é o trânsito, vai continuar ruim. Então, eu vou ter que fazer um curso, vou ter que assistir alguns outros podcasts, eu vou ter que suprir essa necessidade, porque eu vou depender do trânsito todos os dias. E você comentou uma coisa também ali nos bastidores, que é realmente isso mesmo. Você é o dono da sua história. Ninguém é o dono da sua história. Você é o dono da sua história. Então, isso deixa esse recado muito importante para que cada um corra atrás dos seus sonhos. Não dependa do governo, não dependa de terceiro, não dependa da economia, do dólar, não. Você deixou isso muito claro aqui. Você é o dono da sua história. Você tinha condições total para dar errado, ou para seguir aquele básico ali, tá tudo bem, né? Ou de estar num restaurante que fechou e talvez você iria junto nessa leva, mas não. Você deixou muito claro que nós somos o dono da nossa história. Então, quero agradecer aí. Obrigado, viu? De coração, realmente, aí pela oportunidade. É o seu primeiro podcast? Ou nessa diagramação, nesse conteúdo todo, com esse peso assim, realmente o seu foi a primeira grande experiência, oportunidade mesmo de registrar algo de maneira tão detalhada. Né? Eu já tive alguns spoilers, né? Uma gravação muito simples, mas elaborado, complexo, né? Bem programado. O seu realmente é um diferencial. Parabéns. Obrigado. Você realmente tem, com a GentilCast, tem uma linda trajetória pela frente, uma caminhada longa. Jamais pode acabar isso. Sim. Né? Mexer com vidas, né? Mexer com estruturas, isso a gente não consegue dimensionar nunca. Não. A gente faz um carro e a gente sabe que esse carro vai durar 10 anos. 15 no máximo, 20. Daqui a pouco ele perde o valor. A história que você está colocando na vida das pessoas, que você não sabe onde vai chegar, você não consegue dimensionar. E isso vai mudar muita vida através do GentilCast. Muito obrigado, Parabéns. Wesley. Obrigado mesmo. Quero agradecer também a Empório Natural, que sempre nos Mais apoia. uma vez, né? Depois você vai, antes da sua corrida, já liga lá, eles entregam. Fica tranquilo, tá? A Rosa Nascimento também, que já vai poder presentear a esposa. Já vou adicionar. Né? Já adiciona aí, já dá esse presente para a esposa. A Audiotech, que está ali nos bastidores. Hoje não teve nenhuma pergunta, né? Opa. Mas eles estão sempre ali participando, né? O Júnior. Agradecer a Clínica Gentilmente e mais uma vez, Esdras, muito obrigado pela oportunidade e por você ter aceitado o convite. Tamo junto. Até mais. Até o próximo episódio. Até a próxima. Valeu. Não. Antes disso... A caneca. A caneca. Olha aqui, eu não vou já ia finalizando. Você acredita que eu ia pedir a caneca? Você ia pedir essa? Eu pedir. Eu tomar essa água e eu levar embora. Mas tá aqui, ó. Aí, ó. Presente do amigo. Então, quando você estiver tomando um chá, alguma coisa lá, você vai lembrar de ser gentil com você mesmo. Quando eu tomar minha água, eu achava assim, minha história tá aqui, ó. É isso aí. E vai ficar gravado, né? Muito obrigado. É só acessar no YouTube, Spotify. Sempre quando eu quiser. É isso aí. Gente, muito obrigado aí por todos terem assistido, participado e até o próximo episódio.